A gente não fica só olhando para mim ou contando com a tua memória. Você não vai guardar tudo. Há passagens que a gente só vai citar e há outras que nós vamos ler o capítulo inteiro. Amém? Então já estou te preparando. Este é um mês de transição. Até vou pedir, pastor Francisco, se puder dar, quem quiser, folha, caneta, né? Para marcar. Este é um mês de transição. Israel sai do Egito. E este é o mês que eles estão caminhando ali no deserto, indo em direção ao Sinai. Amém? E este é o mês que o Senhor começa a revelar o seu nome de aliança, né, para o povo. Eles viram o Senhor que provê, eles viram o Senhor que traz cura, e assim Ele começa a se manifestar. E da mesma forma é conosco. Quando você vem a Jesus, talvez você tenha uma ideia de Jesus, mas conforme você vai caminhando com Ele, você vai aprendendo a conhecê-lo. Amém? E eu creio, né, que hoje você é diferente de ontem. Amém. E amanhã você será diferente de hoje. Amém. Porque nós não queremos caminhar com o Senhor apenas de ouvir falar, mas realmente de conhecê-lo e ser conhecido dele. Amém? Então, pode passar o próximo, nós vamos estar falando um panorama das alianças bíblicas. O que é um panorama? Apenas uma visão geral e muito breve. Nós estaremos falando de todas as principais, né? E eu estarei ministrando aqui de forma específica a aliança com Deus e não necessariamente só com as pessoas, né? Entre homem e homem, não vou estar entrando tanto nisso. Ainda que a gente vai citar um pouco, mas eu quero mais em relação a nós com o Senhor, que Deus fez por mim e por você, né? Lembra que Deus, Ele se revela para Abraão como Deus Todo-Poderoso, né? El Shaddai, no original hebraico. E se for ver uma figura que eles falam antropomórfica, nossa, se eu falei certo. Literalmente, é como se Deus tivesse seios e desse de mamar. Então é Ele que nos sustenta, que nos fortalece, que supre. Tudo que eu e você precisamos está nele. Amém? Pode passar o próximo. Então aqui eu coloquei a definição da palavra aliança, né? Que está em hebraico, que é berit. Olha o significado dela: cortar, acordo, aliança, compromisso, laçar, vincular, ligar, amarrar, atar. Então ela tem tudo a ver com o sacrifício, né, de um animal e de sangue derramado. Eu quero que você repita comigo: aliança, sempre está relacionada com refeição. Você sabia disso? Refeição. Aliança sempre está relacionada com refeição. Então você veja que a importância até da refeição em família, que é uma coisa que tem sido perdida por causa da correria, né? Gente, pelo menos assim, uma vez por dia a gente tem que ter um momento juntos como família. Sabe, você que, né, é pai, é mãe de família, procura assim restaurar isso. Porque às vezes é ali na mesa que você aprende do Senhor, é ali na mesa que você aprende bons modos, é ali na mesa que se conhece como você está, né? Você conta a história, como é que foi teu dia. Isso é algo muito importante, né? E eu também quero te lembrar, né, que o Senhor deixou para mim e para você também uma refeição, que a gente não pode estar perdendo. Quantos lembram qual é? Santa Ceia. A Santa Ceia, né? Há um seriado hebraico, né, em que a pessoa ensina os seus vendedores a sempre quando ele for fechar negócio, fechar com uma refeição. Ou um almoço, ou um jantar, ou um café. Você entende? Porque a aliança sempre está ligada à refeição. A outra palavra ali é diateke. Não sei se é assim que fala, que grego para mim é grego. Né? Que significa aliança, pacto, testamento. Por isso a Bíblia, né, é dividida em dois: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu pessoalmente não gosto tanto dessa palavra, eu prefiro a Antiga Aliança e a Nova Aliança, fica melhor de você entender, né? Também se fala de obrigação, de acordo irrevogável
Então, né, testamento significa aliança, e essa palavra deriva do verbo cortar, então ela fala de derramamento de sangue. Diga para o teu irmão, na aliança, sangue é derramado. Sangue é derramado. Não é algo tão bonito, né? Talvez para o nosso contexto aqui ocidental fique algo estranho, né? Eu até, pode colocar o próximo, coloquei uma outra palavra ali que é diferente de suntec, né? Suntec descreve um acordo feito por duas partes que se encontram em igualdade de condições. Não é isso que o Senhor está se referindo, porque não tem como a gente ser igual a Deus nunca, né? Eu creio que a palavra melhor aí significa contrato, literalmente, né? Mas veja que contrato, muitas vezes os homens eles quebram. O que acontece? Você quebra, você paga uma multa e a vida que segue. Agora a aliança não. A aliança é diferente. A aliança é um pacto estabelecido por testamento, né? E é algo irrevogável. No contrato você pode quebrar e pagar uma multa por isso, né? Pode passar o próximo. Não volta lá? Isso, obrigada. Então, lê comigo ali quem você não dorme. Aliança é um compromisso absoluto. Nunca deve ser acrescentado algo, nem nunca pode ser desfeito. Né? Entre homens há uma aliança temporária, você vai ver isso até na Bíblia. Às vezes havia uma guerra, nações faziam um acordo, se uniam para aquela guerra, acabava a guerra, acabava a aliança. Né? Um outro tipo de aliança entre homem e mulher é o casamento. E, conforme eu falei, a aliança ela é irrevogável, até a morte os separe. Né? Então diga para o teu irmão, andar em aliança. Andar em aliança Significa que você morreria pelo seu companheiro de aliança. Eu quero te contar uma história. Aqui fala da aliança entre Stanley e o chefe, né? Deixa eu pegar o nome da pessoa aqui. David Livingstone, famoso explorador, né? Ele foi um grande missionário que ele foi para a África. E ele ficou tanto tempo lá que as pessoas achavam que ele estava perdido. Então Stanley foi enviado para localizar ele. Então ele foi até a África com todos os seus recursos. E aconteceu que ele sofreu por doença, por ataque das tribos, a ponto de arriscar a própria vida, ele perder a esperança. Aqui fala que ele teve um guia, né, um jovem africano que o orientou. E quando ele chegou numa tribo, eles não queriam deixar ele passar, ele estava sujeito a perder a vida. E o seu guia falou para ele assim, você precisa fazer uma aliança com o chefe. Ele falou, aliança? O que é isso? E aqui ele descreve, né? O que você tem que fazer. Primeiro, o chefe terá de encontrar um substituto para representá-lo. E o Senhor também deverá encontrar um substituto. Então, os dois substitutos ficarão juntos diante de um sacerdote que fará um pequeno corte no pulso de cada um, o suficiente para deixar cair algumas gotas de sangue num copo de vinho. O vinho vai ser então mexido e o sangue de ambos misturado. O copo será entregue e cada um dos homens vai ter que beber, né? Aquele vinho com o sangue. E ali eles passam a ter uma aliança de sangue. Algumas vezes os dois também eles esfregam os pulsos um no outro a fim de que o sangue se misture, né? Lembra que um corte foi feito, né? Ou tocam a língua no ferimento um do outro para selar o pacto. Depois de beber a mistura de sangue, geralmente eles passam pólvora no ferimento do pulso, para que fique marcado como uma tatuagem. Te lembra de algo? Mostrando terem feito parte de uma aliança de sangue. Gente, aqui fala que Stanley, ele ficou assim, eu não quero fazer esse negócio. Mas acabou que ele não teve jeito. Né? Para ele talvez fosse algo repugnante, né? Mas depois de algumas negociações ele viu que ele realmente teve que fazer esse pacto. Então Stanley escolheu o seu intérprete como substituto e o chefe indicou um príncipe para substituí-lo.
Então os dois substitutos submeteram-se ao rito da aliança de sangue, enquanto Stanley e o chefe observavam. Ambos os substitutos beberam a mistura de sangue. A partir daquele momento, Stanley e o chefe passaram a ser irmãos de sangue. Logo que terminaram, o sacerdote adiantou-se e declarou as muitas bênçãos. Repete comigo, muitas bênçãos. E boas coisas que o chefe iria fazer por Stanley. Né? E aquilo soou muito agradável para ele. Quem não gosta de boas coisas, né? Mas de repente o sacerdote começou a pronunciar terríveis maldições sobre o explorador. E ele pergunta ao seu intérprete: o que ele está fazendo agora? Né? Por que ele está me amaldiçoando? Aí ele fala assim: ele está pronunciando as maldições que cairão sobre a sua pessoa, se vier quebrar um dia essa aliança, respondeu ele. Então o intérprete de Stanley fez então a sua parte, pronunciando bênçãos sobre o chefe e a sua família, e maldições no caso dele quebrar o pacto. Depois da aliança ter sido selada com o sangue deles, Stanley disse que aconteceu uma coisa maravilhosa. O chefe levantou-se e declarou: agora pode comprar e vender ao Sr. Stanley, ele é nosso irmão de sangue. Aí ele fala que nunca mais ele teve que se preocupar com alguém roubando ele. Nunca mais. E Stanley disse que jamais soube de um pacto de sangue que tivesse sido quebrado na África. Nenhum homem ousaria quebrá-lo. Se alguém ousasse fazer isso, a sua própria família o entregaria ao vingador de sangue. E aqui fala, a aliança era algo tão sagrado que ele era reverenciado até por gerações. Algo assim, Stanley, ele tinha um problema no estômago, e ali também na aliança a troca de presentes. E ele tinha uma cabra, que ele bebia o leite da cabra. Na aliança a troca, o chefe pediu a cabra dele, e em troca o chefe deu o seu cajado. E ali ele até pensou no momento: do que me vale esse cajado? Só que aquele cajado todas as tribos conheciam. Aonde ele entrava e mostrava o cajado, as portas estavam abertas. Ninguém ousava tocar nele. Amém? Então aqui te dei essa breve história para você entender um pouco a questão de aliança de sangue. Isso não é algo novo, foi o próprio Deus que estabeleceu. E que tem sido feito de gerações e gerações, em especial nas tribos ali da África, se vai ver muito isso, essa questão de aliança. Então, veja que há níveis de relacionamento com Deus e com as pessoas. Não é verdade? Por isso eu comecei falando, hoje você conhece o Senhor de uma forma diferente de quando você ouviu falar dele na primeira vez. Agora, você determina o limite que você quer conhecer o Senhor. Nós já falamos, você pode só estar no caminho, você pode só estar na verdade, ou você pode receber a vida. Aí você determina. E da mesma forma com pessoas. A pessoa que você dá oi, há pessoas que você passa, nem oi você dá. Há outros que você abraça, há outros que você leva para a tua casa, há outros que se bobear, você é tão amigo, troca de roupa, come junto, tudo. Esse é o nível de intimidade. Então, o Senhor está falando comigo e com você, que Ele é um Deus de aliança. E você precisa conhecer o que significa isso. Porque perante a igreja, querido, infelizmente, há muitas pessoas que simpatizam com o Evangelho, acham bonito a palavra, gostam de estarem na igreja, mas elas jamais morreriam pelo Senhor. Elas não estão em aliança. 1 Coríntios 12, 11 é um versículo que a gente... Apocalipse 12, 11. É um versículo que a gente fala muito, muito, muito. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O sangue de Jesus tem poder em pessoas de aliança. Amém? Amém. Por isso Paulo fala em Gálatas que ele estava crucificado com Cristo e ele não vivia mais.
porque ele fez uma aliança com Deus. Tudo que ele tinha era do Senhor, a vida dele, a casa dele, o casamento dele, seja o que for que ele desejasse, as suas finanças, era tudo dele. E tudo que Deus tinha pertencia a Paulo também. Amém? Está lá em Gálatas 2:19 a 20. Ele fala: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pode passar o próximo. Então veja que o conceito de aliança é um compromisso solene e obrigatório entre duas ou mais partes. Aqui é muito resumidinho, vou te dar já um mais complicadinho, mas para você entender. Amém? Então veja, quando eu faço aliança com Deus, eu participo de uma reunião solene. Quem sabe qual é a reunião solene que eu participo com Deus? Pode falar, que não tenha medo de errar, querido. Você Santa Ceia. também, mas não é essa não. A primeira reunião solene que nós temos que participar se chama batismo. Depois que você aceita Jesus. O batismo, literalmente, é um pacto, é você entrar em aliança com Deus. Está lá a referência, Romanos 6, 4 a 5. Nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então o que você declara? Eu morri com Cristo e eu ressuscito com Cristo. O batismo é um pacto, uma aliança. Querido, você não pode estar 20 anos na igreja e não ter passado ainda pelo batismo nas águas. Porque você acaba sendo só um simpatizante, precisa ter um posicionamento. Deus, se você não fez isso ainda. Amém? Em outras palavras, até coloquei, quando você participa do batismo, o que você está dizendo? Estou disposto a morrer por Deus, porque eu estou em aliança. Um pacto com Deus é feito no batismo. A vida não é mais sua, nem o emprego, nem o dinheiro, nem a casa, nem os sonhos são mais teus. A aliança ela é mais sagrada do que a própria vida. E qual era a penalidade por quebrar a aliança? Morte. Então veja que é uma promessa de lealdade e compromisso para com o outro, e vai além de qualquer outro compromisso maior, querido. É mais sagrado que a própria vida. E eu vou repetir de novo, querido. Há uma diferença entre contrato e aliança, pois o contrato pode ser quebrado. O contrato teria uma penalidade para pagar, mas na aliança eu digo: toma a minha vida. Por isso, quando você vai casar com alguém, você tem que ver bem antes. E eu não estou te condenando se você vem de um relacionamento quebrado, querido. Amém? Mas assim, daqui para frente tem que ser uma outra história. Amém? O acusador é outro, não sou eu. Tira esse peso de mim, por favor. Né? Então o casamento ele é uma aliança feita na presença do Senhor. Por isso que tem muita gente que não quer casar mais. Você entende? Porque aí vou ter que assumir uma responsabilidade. Então eu quero que você entenda o estrago que o adultério faz. Porque a pessoa está colhendo o quê? Morte. Provérbios é um livro que fala muito sobre isso, né? Há uma pessoa que falou: ai, pastor, eu descobri. Deus me deu entendimento do que eu casei com a pessoa errada. Querido, agora que você casou, você fez aliança com ela. Agora passou a ser a pessoa certa. Né? A única falha que você vê ali de Josué é quando ele não consulta o Senhor, ele faz aliança com os Gebionitas, que era a próxima nação que teria que ser exterminada. E depois, quando o inimigo veio guerrear contra Gibeão, Josué teve que vir e defender a cidade ali por causa da aliança. Então, muitas coisas, às vezes, você não precisava estar passando, você vai passar por causa da
Aliança. Aí tem muitas... Eu não quero abrir demais, porque tem bastante coisa para falar. Amém? Então, a aliança é um caminho de morte. É um caminho de morte. Um animal partido pelo meio, que as pessoas andavam entre as partes. Agora eu quero te fazer lembrar. O Senhor disse que Ele abriu um novo e vivo caminho. Aleluia. Esse é um caminho de sangue. Você entendeu? Te deixei duas referências ali em Gênesis 15, 9 a 10, né, com Abraão. E outra referência está lá em Jeremias. Eu lembro que agora é tão comum, né? Mas umas das cenas com a minha avó, que eu lembro, foi quando ela matou uma galinha. Nunca mais esqueci. Cortou a galinha ali, depois enfiou na água, tirou as penas, né, para cozinhar. Gente, se dependesse de mim, estava assim, eu, Francisco, minhas filhas, o cachorro e a galinha. Não ia matar nunca a galinha. Né? Um pastor falando que ele entendeu bem isso. O pai dele trabalhava em frigorífico e matava porcos. E o porco ele era cerrado ao meio, em duas partes iguais. Tem trauma até hoje. Enfim. Então, veja, um caminho de sangue é feito. E a pessoa que fazia a aliança, ela declarava, por quem passava por esse caminho declarava: aconteça comigo como aconteceu com este animal, se eu quebrar essa aliança. Era isso que era declarado. Forte isso aí, não é? Então vamos lá. Conceito de aliança divina. Vou ler devagarinho, tá? Porque eu não botei uma pessoa complicada, ela coloca uma versão mais difícil. Vamos devagarinho lá. Fala, pode passar o próximo. Eu coloquei pequenininho, mas eu vou estar lendo para você. É uma disposição soberana de Deus, mediante a qual Ele estabelece um pacto incondicional ou declarativo com o ser humano, obrigando-se em graça, por um juramento irrestrito, a conceder de sua própria iniciativa bênçãos definidas para aqueles com quem compactua, bem como maldições para quem quebra os princípios desse relacionamento. Amém? Pode colocar o próximo. Também é uma proposta de Deus, em que Ele estabelece promessas, num compromisso mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, está na palavra, né? De conceder bênçãos especiais desde que se corresponda, então uma parte que é minha, desde que se corresponda no cumprimento das condicionantes, bem como executar punições, maldições, em caso de descumprimento dos princípios previamente estabelecidos. Vamos falar assim, versão Ana Paula mais fácil, né? Diga para o teu irmão, quando você tem uma aliança com Deus, Ele tem com você. Ele está comprometido em cumprir as suas promessas. Veja que há critérios e há condições e há princípios que estão na palavra de Deus. Deus não tendo por quem jurar, diz a palavra do Senhor, Ele jurou por si mesmo. Está lá em Hebreus 6, versículo 13. Né? E Ele mesmo se obriga a cumprir a promessa. Por isso nós podemos reivindicar as bênçãos de aliança se estamos em aliança com Deus. Amém? Vai guardando, querido, que isso aqui é apenas uma base. Eu não vou conseguir falar hoje, será nos próximos cultos, ou próximo, vamos ver. Porque vai mudar até a tua forma de orar. Amém. Amém? A maioria esmagadora da sociedade, ela vive sem ter uma dimensão clara do que vem ser uma aliança. As pessoas já não entendem mais o que é isso. E muitas vezes dentro da igreja não está diferente. Então, alguns até chegam a afirmar: não vale a pena servir ao Senhor. Servir ao Senhor é só sofrimento. Mas você nunca ouviu gente falando isso?
Pessoas que falam isso normalmente, o que está acontecendo? Há uma estrutura religiosa operando. Há uma estrutura de pobreza e de enfermidade operando. Porque a pessoa não sabe aquilo que pertence até para reivindicar. Ou essa pessoa está em processo de quebra de aliança. A Bíblia fala que o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Mas você precisa conhecer o Senhor. Amém? Literalmente o que acontece nesse tipo de pessoa perdeu o amor. Por que eu estou te falando isso, querido? Que se há uma batalha que eu e você temos que fazer, a palavra de Deus fala que é batalhar pela fé. Por quê? Para permanecer na aliança. Quando eu evangelizo alguém, é importante também mostrar que a pessoa está indo para este pacto. Não é só um resolva a minha vida. Porque muitos vêm para a igreja, Deus resolva a minha vida. E o Senhor, Ele é bom, o Senhor resolve mesmo. Aí tchau e bênção, só quando aperta aparece de novo. Isso não é o relacionamento de aliança. Outros também falam o contrário, só falam do peso das maldições da aliança, não falam das bênçãos. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Amém? Veja que Deus, Ele não quebra a aliança porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele jurou por si mesmo. Então vamos direto ao assunto ali. Pode passar o próximo. As principais alianças com Deus, ok? Aqui eu não estou começando nem com o Jardim do Éden, nem com Adão. Estou começando literalmente onde a Bíblia fala a palavra aliança mesmo. Eu entendo ali que foi aliança também. Gente, eu sei, assim, a palavra de Deus, ela, uma vez que você entende, ela é uma ferramenta poderosa. Se você estiver com sono, cansado, levanta, não tem problema, toma água, amém? Mas não perca o que Deus tem para você. A primeira aliança ali foi feita com Noé. Então é um pacto feito com Noé, com a sua esposa, com seus filhos e esposas e com os seres viventes. A aliança de Deus com Noé estabelece salvação, recomeço e preservação da criação. Falei criança, né? Da criação. Né? Então, já era aquilo que viria para frente, até simbolizando Cristo mesmo. Né? E o Senhor coloca aqui um sinal, que é o arco-íris. Gênesis capítulo 6, versículo 18 e 19. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Gênesis 9, do 9 a 17. O Senhor fala para Noé: eis que estabeleço a minha aliança com vocês, e com a descendência, e com a descendência, e com a descendência. Mais uma vez, com a descendência. Né? Vai juntando aí. E aí que ele fala com os animais, né, com todos os seres vivos que estão sobre vocês, aves, animais domésticos, animais selvagens. Estabeleço a minha aliança com vocês, nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Então não tenha medo da chuva. Amém? Amém. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus diz: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porém o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Na parte final aqui não vou estar lendo inteiro, né? O arco estará nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Então aqui é um protótipo, né, de salvação, recomeço e preservação, aponta para Cristo. Uma aliança vai completando a outra. Amém? A próxima, a aliança de Deus com Abraão. É um pacto realizado com Abraão, a sua descendência, com a terra, né? Que ali é Palestina, Israel.
Agora eu quero te lembrar que entre o chamado de Abraão e o estabelecimento da aliança, houve um processo. Diga para o teu irmão, houve um processo. Ou seja, Deus ele foi vendo o caminhar de Abraão, né, como ele agia, como ele respondia. Por que eu estou te falando isso? Para você lembrar da sua própria vida, querido. Amém? Houve um processo de obediência pela fé sem saber para onde ele ia. Também houve a prova ali com Ló. Deus manda, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei. Abraão, ele sai com Ló junto. E algo interessante, né? A aliança só foi realmente estabelecida quando Ló ele se afastou. É interessante até o significado do nome de Ló no hebraico, né? Véu. Sabe, às vezes a gente fica lamentando. Algumas pessoas que parece que há uma desconexão. Mas o véu tem que ser retirado de nós, querido. Para que a gente realmente possa caminhar com o Senhor. Então, veja, há um processo, o trabalhar de Deus conosco, há um chamado, há obediência, como nós lidamos com os conflitos até chegar à aliança. O material da Rebeca Brown, ela fala muito sobre isso. Se alguém já leu, o material dela, ela era uma médica. E ela foi chamada pelo Senhor. E o Senhor mesmo, porque é sempre Ele que propõe a aliança. O Senhor falou para ela assim: você pode continuar exercendo a tua profissão, eu te abençoarei, você irá bem, mas se você fizer essa aliança comigo, você vai me conhecer como nenhum outro conhece. Nós vamos ter uma comunhão íntima, mas também você pagará um preço, você perderá tudo, você está disposta a isso? Eu não lembro o nome do livro, se alguém lembrar, me ajude. É um que fala bem de aliança. E ali, ela gastou um tempo pensando, e ela falou: Senhor, eu quero entrar em aliança contigo. A minha vida é tua, a minha casa é tua, os meus bens são teus, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. E assim, eu considero esse material dela muito tremendo. O Senhor, no começo da pandemia, recolheu ela. Rebeca Brown. A aliança de Deus com Abraão, ela estabelece uma plataforma para todas as demais alianças. Amém? Por isso, essa eu não vou ter como deixar de não ler. Vamos pegar lá, Gênesis 12, versículo 1 a 4. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Eu quero te lembrar, Abraão significa pai exaltado. Ele era pai, mas ele só era exaltado, querido. Talvez o Senhor tratou talvez com outra estrutura aí mais. E aí ele fala assim: seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem. Olha a aliança aqui. E amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Você não tem que estar preocupado, querido, porque Deus peleja por você. Em você serão medidas todas as famílias da terra. Nós estamos inclusos. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Não é uma doideira? Para onde você está indo? Não sei. Deus falou comigo, estou indo. Gênesis 13, do 14 a 15. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Amém. Quando você vai a Israel, gente, que coisa tremenda isso.
Você vê os soldados, homens e mulheres, aos pontos turísticos, e eles estão, alguns guardando e outros aprendendo. Se você pergunta aqui, por exemplo, para um soldado brasileiro, por que você serve, né, o exército? Que sou obrigado. Mas lá, por que você serve o exército? Porque Deus deu essa terra ao nosso pai Abraão. Ele te conta a Bíblia, gente. Amém. Tremendo isso. Então veja, Abraão teve que passar pelos processos. Teve que atravessar o Eufrates, se desembaraçar de Ló. E depois que estava firmado na promessa, né, ele não estava andando da mesma forma como Ló caminhava. Né? Quando Abraão ele fala, escolhe o lugar para onde você quer ir. Ló olhou a aparência. Abraão foi para um local bem pior. Quando você for para Israel, você vai entender bem isso, gente. Né? Deserto, aquele lugar. E o judeu ele faz o deserto florescer. Né? Então Deus propõe aqui a aliança com Abraão. Inclusive, né, a gente fala Abraão, né, mas no hebraico é Abraham. Que Deus colocou uma letra do nome dele em Abraão e em Sara. É a letra rei, que simboliza uma janela profética. Abraão passou a ver diferente do que ele via. Gênesis 15. Se você quiser pegar esse, nós vamos ler. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, ou seja, eu entro em aliança, eu tenho proteção. E lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me dará se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido da minha casa será meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então você vai ver que todo o questionamento aqui de Abraão com Deus é a respeito do quê? Da herança e da descendência. Fala de novo. Descendência. Mais uma vez. Descendência. Versículo 5 de Gênesis 15. Então o Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a tua posteridade. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Gente, o Senhor tirou aqui a estrutura que estava limitando Abraão. Em outras palavras, o que ele está dizendo para ele? Amplie a tua visão. Quando Abraão ele olhou uma estrela, ele viu você. Quando ele viu o outro, ele viu a mim. Ele viu todos nós ali. Aleluia. A aliança de Deus com Abraão começa com uma promessa, né? E ele foi justificado pela fé. Ou seja, aqui é a nova aliança. Justiça pela fé. Deus falou, eu creio. Deus falou, eu creio. Uma posição de autoridade. Versículo 7, Gênesis 15, 7. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar essa terra como herança. Então veja essa perspectiva hebraica da travessia, que é o que fala este mês. Talvez este mês esteja sendo difícil para você. Talvez você esteja vendo perdas. Talvez você esteja um tempo no Senhor e fale: Senhor, porque não tenho alcançado algumas coisas. Mas eu vou te dar a chave se você permanecer nessa série. Amém? Amém. Versículo 8. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que eu vou herdar essa terra? Né? Literalmente, o que ele está perguntando? Como saberei que eu vou ter o herdeiro e essa terra? E o Senhor responde ali no versículo 9. O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio, aliança, um novo caminho, um
caminho de sangue. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Gente, isso não foi algo, foi tempo. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Talvez o Senhor falando assim: Abraão, você está querendo fazer coisa na tua força. E grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo, com certeza. Gente, aqui o Senhor começa na aliança a falar como vai ser o futuro da tua descendência. Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz, e será sepultado em boa velhice. Abraão, você vai viver muito. E aqui ele começa a falar o destino da descendência dele. Nessa passagem aqui, Êxodo 12, do 35 a 36, eu não vou estar lendo, se quiser marcar. Porque fala, quando Israel sai do Egito, literalmente quebrou aquela nação. Saiu com todas as riquezas do Egito. Em um dia, aquilo que o inimigo reteve. E olha que Israel não ficou 400 anos, ficou 430 anos a mais, 30 anos a mais de lambuja. Eu creio que talvez por uma falta de posicionamento do Moisés. Mas em um dia o Senhor devolveu para Israel 430 anos de escravidão. Versículo 16. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Querida, essa semana eu chorei muito nesse entendimento. Porque nós somos a quarta geração. A quarta geração é o que prova da libertação. A quarta geração que prova dos milagres. A quarta geração que conhece o Deus de aliança. A gente só não tem mais porque não quer, querido. Que o Senhor hoje abra o teu entendimento. Isabela, você é a quarta geração, querida, de uma família sacerdotal. Você, o Lourenço, Tabata, Michele, vocês, filhos espirituais, estão nessa bênção também. Versículo 17. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante ou uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Abraão passou, Deus passou por aquele caminho de sangue. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Eu quero que você observe, talvez que você não olhe os nomes das pessoas aqui. A terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. 10 nações. Querido, o número 10 ele representa tudo. Por isso o Senhor pede o dízimo. Porque quando você entrega o dízimo, está representando tudo que você tem. Quando José, ele envia, os seus irmãos para chamar o pai dele de volta, Jacó. Jacó já tinha idade. E fala que Jacó não acreditou que José estava vivo. Mas José ele envia com 10 camelos. E a Bíblia fala que representava toda a riqueza do Egito. Quando Jacó ele olha para os camelos, ele fala assim: meu filho José está vivo. Então, querido, aqui fala tudo. E não é apenas 7 montanhas, são todas. Agora precisa que o povo de Deus caminhe em aliança, sabendo quem é o Senhor. Essa terra foi dada a Abraão, e essa terra pertence a nós também. A aliança de Deus com Abraão era com ele, a sua descendência hebraica, e a terra designada para os hebreus. Amém?
Aguenta um pouquinho mais, querido, porque eu não estou na metade. Mas eu vou um pouquinho, não vou com toda a mensagem. A próxima aliança é a aliança com a nação de Israel. O pacto tinha como perspectiva tornar Israel uma nação de reis e sacerdotes. Uma nação de reis e sacerdotes. Como testemunho para outras nações. Infelizmente, em muitos momentos da história, os filhos de Israel, eles quebram a aliança. A aliança com o seu Deus foi desprezada ou quebrada, e por causa disso eles sofreram punição, disciplina, juízo e maldições. Aí eu coloquei a referência ali. Eu não vou estar lendo todas. Apocalipse 5:10, você vai ver que em Cristo Ele nos faz uma nação de reis e sacerdotes. Por isso, eu quero te encorajar e te trazer um entendimento. Muitos se levantam contra Israel e usam como argumento as punições de Deus contra a vida deles, por causa da quebra da aliança. Mas eu quero dizer que a desobediência de Israel não fez Deus cancelar a aliança. Deus é fiel mesmo quando somos infiéis. Ele não pode negar-se a si mesmo, porque se ele quebrasse a aliança, ele estaria negando o seu próprio juramento. Amém? Êxodo 19, do versículo 5 a 6. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas palavras que você falará aos filhos de Israel. Deus falando, né? Com Moisés. Então Israel é uma nação primogênita da aliança. É uma nação separada, especial, peculiar em relação às demais nações. Quando eu me levanto contra Israel, eu me levanto contra a aliança. E lembre-se que Deus é o Deus de aliança. Deuteronômio 7, versículo 15. Não sei se eu coloquei essa referência. Botei. O Senhor afastará de vocês toda a enfermidade. Não porá sobre vocês nenhuma das terríveis doenças dos egípcios, que vocês conheceram tão bem. Pelo contrário, Ele as porá sobre todos os que os odeiam. Então, por que eu estou falando isso para você, querido? Porque às vezes há enfermidades que estão vindo de gerações, repetido na família, por causa do ódio contra Israel. Aí precisa haver esse arrependimento, né? E reivindicar a obra da cruz para que haja essa quebra. Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. A aliança passa para Abraão, passa para Isaac, passa para Jacó. E o Senhor fala que Ele vai abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Pode colocar o próximo. Aqui eu coloquei, querido, uma teologia que é ensinada, e nós mesmos já fomos ensinados nessa teologia, que é a teologia da substituição. Mas quando você entende a aliança, você vai ver que isso não tem sentido. A teologia da substituição, ele fala que Israel falhou com Deus, né? Nossa, não saiu a palavra, né? Israel falhou com Deus e foi substituído pela igreja. Essa é uma teologia antissemita, ela começou ali com Constantino, no concílio de Nicéia. Constantino, ele tirou da igreja as raízes hebraicas. Mesmo as festas hoje, querido, nós não celebramos mais nas datas certas. Então aqui fala que ele quebrou esse princípio da aliança. Depois, quando Lutero ele faz a reforma, ele permanece nessa teologia da substituição, que é antissemita, anti-Israel. No templo que Lutero pregava, havia uma placa de judeus mamando numa porca. Uma profanação, né? Então toda a teologia reformada que passa por Lutero e Calvino, ela é antissemita. Deus é um Deus de aliança. Diga para o teu irmão, Deus é um Deus de aliança. Se alguém que quebra a aliança, não é Deus.
espero que você tenha interesse de voltar. Porque a palavra que o Senhor nos deu é algo tremendo. Mas eu preciso te dar essa base, para você não olhar para mim e falar assim, volta para casa. Sabe, porque há guerras que nós estamos tendo, querido, que não é mais para guerrear se você está em aliança. Amém. E há coisas que você pode reivindicar se você está em aliança e nós estamos perdendo. Por ignorância, por falta de conhecimento. Na sexta-feira aqui eu estava conversando com o professor de bateria. Aí deu um panorama para ele. Pastora, fui muito abençoada. Porque ele estava com algumas dúvidas e algumas questões. E nós falamos a respeito da aliança, querido. Sabe, o crente carnal, ele é um crente que caminha por sentimento, ele não conhece quem é Deus, Deus da aliança. Tiago, ele fala, das guerras, a origem das guerras vem do quê? Do interior que não está legal. E o Senhor fala que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então você pode ser um crente, se você é amigo do mundo, você acha um inimigo e não é o diabo. Não sei se me fiz entender. O Senhor deseja que eu e você sejamos crentes maduros. Amém? Vamos ficar em pé.